Então vamos lá, malta. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos começar aqui fazendo uma apresentação, né, da comunidade. Opa, não está passando o slide aqui. Agora já está. Então, quem é o Tugajo, né? O Tugajo nasceu aí em março de 2022, então esse ano completamos 3 anos, com o propósito aí de alavancar a agilidade em Portugal. Mas, e aí, por que Tuga Ágil? Tuga, né, vem aí de Portuga, ágil, conecta muito com o nosso propósito, né, de ser referência em agilidade em Portugal, fomentar muito essa questão de cultura de inovação, colaboração, resiliência, enfim, né, então conecta muito com isso. O C, né, vem muito ali que agarra ali junto com o logo do Tuga e conecta ali com o ágil, porque de fato a gente acredita muito nesse partilhamento, nessa troca de conhecimento e nessa troca de experiência. Eu acho que é assim que a gente cresce, partilhando e trocando experiência mútua, né? E as cores, né, vêm aí de um símbolo icônico de Portugal, né, da cultura portuguesa, que é o galo de Barcelos, basicamente. Então, as cores vermelha, amarela, azul e preta. Então, aqui um pouco de alguns números, né? Então, hoje já realizamos, ao longo desses 3 anos e meio, aí, mais de 40 eventos, né? Foram mais aí de 50 speakers e um bocado mais aí de 1.000 pessoas impactadas, né? Sejam pelos nossos conteúdos nas redes sociais, dentro nos eventos online, nos eventos presenciais, enfim, né? Então, um pouco aí do nosso alcance até então. E algumas das empresas que já nos apoiaram de alguma forma, seja com materiais, seja cedendo o espaço para os eventos presenciais, e o Tugage também conta com apoio, né, com um sponsor titular da Scrum Alliance, né, que nos apoia aqui com alguns eventos, né, e principalmente, né, esse ano realizamos o primeiro grande evento em parceria com a Scrum Alliance, que foi o Regional Scrum Gathering, em Lisbon, em maio, então também muita coisa aí vai rolar, né? Então, spoiler aí pro próximo ano. Só isso que eu tenho para dizer até agora, né, Raquel? É isso. E aqui, né, um pouco das pessoas que estão por trás, que dedicam parte do seu tempo de forma voluntária, né? Eu sou a Marina, né? Mas essas são as pessoas que estão aí fazendo acontecer os conteúdos, organização de eventos, tudo, para que a gente possa de fato fomentar essa cultura essa cultura de partilhamento, troca de conhecimento e um pouco de experiência. Aproveitando só, Marina, volta lá. A gente teve uma Desculpa. reestruturação aqui no staff e saíram algumas pessoas, né? Como a gente sabe, que um trabalho voluntário nem sempre é fácil. E aqui a gente vai Uhum. contar então com o apoio da Cris Alves, que está entrando também para nos apoiar nessa jornada. Fazer um reforço para a equipa. É isso. E pronto, alguns comunicados paroquiais, né? Então temos aí, falei um pouquinho, dei um breve spoiler aí do que vem aí para 2016, mas estamos a reformular o nosso site, então em breve aí vão ter algumas mudanças em relação eh, a parcerias e outros projetos que estamos planeando, então Até em breve. aproveitando, para o pessoal que está aqui e já conhece o Tugajo, para quem ainda não conhece, quiser compartilhar, quiser nos chamar, enfim. Quiser trocar ideia de dizer o que sente falta no site ou o que gostaria de ver, vai ser muito bem-vindo o feedback de vocês. Então, a gente está fazendo essa Pronto, reformulação e a gente, como sendo uma comunidade, quer co-criar junto com vocês também. exatamente. E então, né, deixo também aqui o convite para juntarem-se a nós, né, as nossas redes sociais, né, e, enfim, estarem junto com a gente nessa partilha de conhecimento, para a gente co-criar e criar conexões junto, né, e transformar aí o futuro da agilidade cá em Portugal. Isso. E então, sem mais delongas, a nossa agenda de hoje é com o Matheus, né, vamos falar aí sobre Feedback Canvas, né, uma ferramenta que o Matheus é Criou. criador. Então, vamos falar sobre como criar uma cultura de feedback na sua organização e logo após vamos ter aí 2 livros para sortear. Quem estiver cá em Portugal, enviamos para casa. Quem estiver no Brasil, enviamos será enviado o e-book e deixamos aqui o convite, né, para os próximos eventos, né,
para se inscrever para os próximos eventos. A agenda está aqui e também vou colocar o link em breve aqui no chat. Matheus, o palco é teu. Seja bem-vindo, Matheus. Bem-vindo, Seja pessoal. bem-vindo. Obrigado, gente. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar compartilhando aqui no Tuga Ágil mais esse conteúdo sobre o Feedback Canvas. Eu já participei de alguns encontros, inclusive eu vi ali no print que foi exibido, um deles eu estava ali Tá presente, foto. né? Então, é bem bacana. Eu gosto muito de acompanhar esses movimentos da comunidade, porque eu participei muito desse movimento no início da comunidade ágil lá no Brasil, né? 2008, 2009, quando foi criado o Agile Brasil e os outros eventos, o Agile Trends, participei muito de dentro dessas organizações no início. E aí, quando percebi que em Portugal ainda isso era bem menor, né? E que existia esse movimento aqui do Tuga Ágil, falei assim, não, preciso participar, apoiar, fazer parte de alguma forma, porque sei que isso é importante, sei que isso é relevante para a comunidade, né? E para as empresas que estão ao redor. No começo, lá no Brasil, eu me lembro que as pessoas não davam muita importância para as comunidades, né? E foi exatamente isso que fez a agilidade se espalhar de uma forma muito grande, né? Muito tremenda lá no Brasil. Então, hoje eu tenho amigos e pessoas que eu conheço dessa época, inclusive alguns estão aqui, né? Andréia, a Tainã, né? E, e que estão hoje nesse papel de ajudar, de contribuir também com a sua experiência, né? Com seus conhecimentos. E o que eu vim compartilhar aqui hoje com vocês é uma ferramenta que a gente criou no ateliê de software, uma das minhas empresas. A gente desenvolve software utilizando métodos ágeis desde 2008, né? Quando tudo era mato, né? Quando tudo era muito difícil ainda de se falar no mercado. E essa ferramenta ela surgiu dentro de um contexto de um time que utilizava agilidade e que não tinha muita aderência com as práticas tradicionais de gestão, principalmente avaliação de desempenho. E aí, como Scrum Master na época, eu acabei criando essa ferramenta para ajudar os times do ateliê de software. E essa ferramenta acabou ganhando uma certa notoriedade dentro da comunidade ágil, no Brasil principalmente, porque a gente palestrou muito sobre ela, né? Contava muito sobre como a gente fazia as coisas dentro do ateliê de software. E de repente eu percebi que ela começou a ser apresentada em outros países, inclusive aqui em Portugal, né? Já aconteceu aqui algumas palestras onde as pessoas contaram sobre o Feedback Canvas e sobre a sua experiência com o Feedback Canvas. E isso deixou a gente muito surpreso no ateliê de software. E aí, esse ano, a gente resolveu então consolidar todos esses conhecimentos e essa prática dessa ferramenta num livro, né? No livro do Feedback Canvas, porque até então não tinha nada oficial. Todo mundo achava que era criação do Management 3.0 ou que era uma ferramenta para avaliação de desempenho. Teve muitas coisas que apareceram que distorceram a ferramenta. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente resolveu escrever um livro, contar ali os princípios, né, os fundamentos por trás do Feedback Canvas e trazer exemplos muito práticos assim a respeito de como a ferramenta funciona. E aí eu fiquei pensando, como eu poderia apresentar na comunidade essa ferramenta, né? Eu deveria explicar os conceitos e depois mostrar a ferramenta, ou deveria mostrar a ferramenta e depois explicar os conceitos? Então eu optei por primeiro explicar a ferramenta, mostrar como ela funciona, o que é, como é que se usa, e aí depois trazer algumas coisas que estão por trás, até porque mais detalhes já estão no livro, né? Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. É, eu trouxe um conjuntinho de slides aqui para facilitar, porque o Feedback Canvas é visual. Faz todo sentido que a gente discuta assim. Já estão chegando por aí? Já sim. Já. Bom, além de uma ferramenta, a intenção aqui do uso do Feedback Canvas é construir aos poucos uma cultura de feedback numa organização, né? Então não é só usar a ferramenta para resolver um problema pontual, mas é usar a ferramenta para criar um jeito de trabalhar e uma maneira de se relacionar com as pessoas para que a organização desenvolva uma cultura de feedback, para que o feedback deixe de ser um tabu, para que as pessoas possam dar e receber feedback de uma forma mais natural e sem tanto atrito, né?
E eu quero começar aqui essa apresentação contando a história da Fátima, que a gente conta no livro, inclusive, né? Então, a Fátima é uma desenvolvedora de software que sempre trabalhou em grandes empresas, né? Empresas mega tradicionais, e, apesar de ser uma excelente profissional, sempre sofreu uma pressão muito grande naquelas épocas da avaliação de desempenho, né? Ela sempre ficava muito nervosa, muito ansiosa, né? Tinha dificuldade de relacionamento com as pessoas e isso afetava o desempenho dela nas avaliações. E toda vez que ela mudava de empresa, porque como uma desenvolvedora de software, né, ela vivia recebendo aí convites para mudar de empresa, a primeira coisa que ela fazia é entender como é que aconteceria a avaliação de desempenho naquela nova organização que ela estava entrando. E aí, como ela foi contratada por uma nova empresa, ela se reuniu com a sua equipa e conversou com eles para tentar entender como é que a avaliação de desempenho acontecia naquele lugar. Para sua surpresa, ela tinha sido contratada por uma empresa que utilizava o Feedback Canvas como ferramenta. E aí, os seus colegas de trabalho explicaram para ela que, olha, aqui é um pouco diferente. Aqui, quando você achar que faz sentido, você solicita um feedback a respeito da sua atuação no cargo ou no papel de desenvolvedora de software. E você pode convidar quem você quiser para a sua sessão de feedback, porque é uma decisão sua. Receber o feedback e escolher quem fará parte da sua sessão de feedback. Até porque você sabe, melhor do que ninguém, quem seriam as pessoas mais interessantes para te dizer se você está atuando bem, se você está atuando mal. Aquelas que você se sente mais confortável, que você respeita, né, profissionalmente e que poderia ser mais valoroso para você na sua sessão de feedback. A Fátima ficou assustada porque ela nunca tinha pensado nisso. Como assim? Eu mesma que vou ter que solicitar para mim? Quando isso vai acontecer? Quem eu vou convidar? Quem eu vou deixar de fora? E aí, os colegas da equipa dela orientaram ela a procurar uma pessoa na empresa, o Matheus, que era um facilitador dessas sessões de feedback, porque ele poderia orientá-la e explicar como é que uma sessão dessa funciona e facilitar todo o processo a acontecer. Aí a Fátima veio, conversou com o Matheus, e o Matheus explicou para ela o funcionamento do Feedback Canvas e da sua sessão de feedback. Então ela decidiu solicitar uma sessão de feedback para os seus colegas de trabalho. No dia marcado, na hora marcada, se reuniram numa sala a Fátima e seus colegas de trabalho, junto com o Matheus, que faria a facilitação daquela sessão. E a primeira coisa que eles discutiram foi em que a Fátima gostaria de receber feedback. Então, a Fátima falou para todos os presentes ali que ela gostaria de receber feedback em relação à atuação dela enquanto desenvolvedora de software. E aí, a primeira coisa que o Matheus orientou o grupo ali a fazer foi discutir sobre quais são as principais atividades aqui nessa organização relativa ao papel de desenvolvimento de software ou desenvolvedora de software. Então, eles conversaram, a Fátima conversou, os participantes que ela convidou conversaram, contribuíram, e eles chegaram ali em 6 principais atividades que são cruciais para uma boa atuação profissional de uma desenvolvedora de software naquele contexto. Porque se fosse em outra organização, poderiam ser outras atividades, né? E aí, depois desse primeiro alinhamento, dessa primeira revisão sobre o que é o papel e suas responsabilidades, e aí eu abro um parênteses aqui para contar. Imagina isso acontecendo de forma recorrente numa organização, né? A gente sempre revisando os papéis e suas responsabilidades, não sendo apenas algo escrito ali, guardado em alguma parte do RH ou de um sistema, né? Depois dessa primeira parte, o Matheus pediu para a Fátima e para os seus colegas de trabalho que ela convidou para a sessão de feedback refletirem um pouco sobre como tem sido a atuação da Fátima no papel de desenvolvedora de software, utilizando como base essa escala de 1 a 7.
onde o um ali é novato, ou seja, a Fátima seria uma novata, nunca trabalhou com desenvolvimento de software, é a primeira vez, é uma novata. Ou lá no outro extremo, um mestre, uma pessoa que já está, né, expandindo conhecimento, criando coisas novas, né, realmente sendo uma referência muito fora da curva, né, em relação ao desenvolvimento de software. Essa escala a gente criou no ateliê de software, mas você poderia customizar para a sua organização, né? Do jeito que fizer sentido. Isso não é o mais importante. O mais importante é que a Fátima e os participantes, depois de refletirem, eles revelam as suas percepções ao mesmo tempo. Então a Fátima é essa rosinha aqui. Ela acha que ela é uma praticante. Ou seja, eu atuo bem como desenvolvedor de software, mas ainda falta, na minha percepção, né, como Fátima, um pouco mais para eu ser uma profissional plena, né, como desenvolvedora de software. Um colega de trabalho dela concordou, falou, eu também acho que você é praticante. E aí ele pode contar por que que ele acha que ela é praticante, citando ali alguns fatos que aconteceram nos projetos que eles vivenciaram. Olha, Fátima, eu acho que você é praticante, porque naquele projeto você teve um pouquinho de dificuldade com as escritas dos testes, com a refatoração de código, você pediu muita ajuda para as outras pessoas. Então, eu percebo que ali ainda você tem uma certa dificuldade. E aí a Fátima, conectada com esse fato, realmente faz sentido, eu sou praticante, concordo com você. Mas tiveram duas pessoas que acham que a Fátima já é profissional. Porque na percepção dessas duas pessoas, a atuação dela é fantástica dentro daquela equipe, né? Olha, já fiz vários projetos e você atuando com a gente aqui tem sido primordial, né? Os nossos resultados dependem muito da sua atuação e ela tem sido profissional, no nosso ponto de vista. E uma pessoa achou que a Fátima ainda é aprendiz. Olha que interessante. Porque no ponto de vista dele, nossa, você ainda não sabe a metade das coisas que precisa saber para escrever um bom código. Né? Tem esse outro conhecimento que você não demonstrou naqueles códigos que você já escreveu. Então, olha que interessante. Dentro da mesma equipa, eu tenho pessoas com percepções diferentes sobre a atuação profissional de alguém, e nesse momento a Fátima descobriu isso e pôde comparar a própria percepção dela com a percepção dos colegas de trabalho que ela convidou para a sessão de feedback dela. A ideia aqui não é calcular uma média, certo? Porque é percepção. A escala ali é só para ajudar a balizar a percepção. Inclusive, na versão atual do ateliê de software, a gente não está usando mais números. A gente está usando só o texto, né? Para não ter esse problema. Ah, então você tirou 4,53 no não tem, não faz nenhum sentido fazer isso, né? Nenhum sentido. Esse primeiro momento serviu para alinhar a percepção sobre a atuação da Fátima, né? E isso é muito importante, porque todos nós, de certa forma, sofremos da síndrome do impostor, né? Então, às vezes eu acho que eu tô sendo, nossa, eu devo estar sendo péssima no trabalho, vou pôr o praticante aqui. E aí tem duas pessoas que colocam você como um profissional, e você nem esperava por isso, né? Eu já vi muitas coisas acontecerem em sessões de feedback, com feedback Canvas, de extremos, assim, de alguém achar que era muito ruim e era muito bom, e de alguém achar que era muito bom e na percepção do time ter uma atuação muito ruim. Isso baliza muito a percepção das pessoas a respeito do trabalho. Depois dessa primeira etapa, aí os colegas da Fátima colocaram para ela alguns pontos positivos da atuação dela enquanto desenvolvedora de software. Porque o feedback não é sobre a Fátima. O feedback é a atuação dela num papel que é o de desenvolvedora de software. Né? Não é pessoal, não é um julgamento. Então, os colegas elencaram ali alguns pontos positivos e explicaram para a Fátima, né? Por que que eles acharam que aqueles são pontos positivos, citando fatos que aconteceram, situações que eles viveram e que revelaram esses pontos positivos na percepção daquelas pessoas. Da mesma forma, eles revelaram ali os pontos negativos. Olha, Fátima, mas temos esses pontos negativos aqui da sua atuação, que a gente acredita que podem ser melhor. Nesse momento, o Matheus, enquanto facilitador, pediu para que os participantes explicassem para a Fátima, baseando-se em fatos reais, em coisas que aconteceram, o porquê desses pontos negativos.
e disse para a Fátima que ela podia pedir explicações para que ela entendesse melhor, mas que ela não precisava se justificar. Do tipo, ah, mas aquele dia eu estava com dor de cabeça, por isso que eu não participei daquela reunião. Não, porque feedback é percepção das outras pessoas, não é a realidade. No mínimo, a gente deveria pensar, por que será que aquela pessoa percebeu minha atuação naquele ponto como negativo? Porque eu achei que estava tudo bem. Como eu não sabia de muita coisa, eu fiquei quieto na reunião. E eu achei que era o melhor comportamento. E as pessoas acharam isso ruim. E eu estou descobrindo isso agora. Então, você não precisa se justificar, mas só pedir mais explicações para que você entenda e reflita a respeito do seu próprio comportamento. Afinal, a gente está falando aqui com adultos, né? E adulto faz assim. E por fim, os colegas da Fátima contribuem aqui com ela, indicando ou sugerindo algumas ações de melhoria que a Fátima poderia tomar. Olha, Fátima, você poderia fazer um curso, você poderia ler um livro, você poderia pedir ajuda, você poderia trabalhar com tal pessoa para poder te ajudar nesses pontos, e aí você consegue se desenvolver profissionalmente nesses aspectos enquanto no papel de desenvolvedora de software. Essa sessão durou 1 hora. A Fátima tirou uma foto desse canvas aí para ela guardar para ela, porque ninguém vai cobrar ela as ações de melhoria, porque isso é uma decisão dela, colocar em prática ou não. Se ela não colocar nada em prática, possivelmente numa próxima sessão vão aparecer esses pontos novamente, né? Se ela insistir em comportamentos que são percebidos como ruins pela equipe. Agora, se ela quiser aproveitar a sugestão, o presente dos colegas, né? Ela vai poder executar essas ações de melhoria e, quem sabe, a partir delas ter uma atuação melhor. Quais foram os resultados dessa sessão de feedback? Primeiro, a Fátima recebeu reconhecimento e valorização dos seus colegas, porque até então era tudo muito nebuloso, né? Ninguém sabia o que cada um estava pensando sobre o meu trabalho. Pensa. As sugestões de melhoria foram vistas como oportunidades reais de crescimento, porque foram conectadas direto à percepção das pessoas em quem a Fátima confia, em quem a Fátima se sente segura psicologicamente para receber feedback. O ambiente seguro favoreceu reflexão e aprendizado mútuo, porque teve feedback que serviu de tabela. Então, muitas pessoas ali aprenderam com o que a Fátima ouviu, né? E isso é muito interessante. No ateliê de software, a gente já fez sessões de feedback com plateia. Então, pessoas que só estavam assistindo, não estavam participando nem como solicitantes, nem como participantes, né? Mas só estavam ouvindo. E isso é ótimo, porque às vezes um feedback para alguém serve para metade que está assistindo, né? Então, você fomenta uma cultura de feedback, você começa a baixar a guarda das pessoas, criando situações como essa. E a Fátima saiu motivada e com clareza sobre onde focar para evoluir como desenvolvedora de software naquele contexto. Porque, de novo, se fosse em outra empresa, em outra organização, talvez aparecessem outras coisas. O contexto importa. O que seria então o passo a passo para poder realizar uma sessão de feedback com Feedback Canvas? Primeiro, um pedido voluntário de feedback. É necessário que a própria pessoa se sinta pronta, preparada e confiante para que ela levante a mão e peça: quero uma sessão de feedback para mim. Porque é só nesse ponto que nós estamos abertos a mudar. Se eu impor, olha, Matheus, semana que vem é seu feedback, viu? Eu já vou chegar, né, com medo, com receio, fechado e com muita dificuldade de ter uma mente aberta para conseguir mudar as minhas atitudes, meus comportamentos em relação ao trabalho que eu faço. Então, quando a pessoa chega nesse ponto dela se sentir confiante e de sentir segurança psicológica no ambiente para ela solicitar o feedback, você tem duas coisas: a predisposição da pessoa em querer mudar e melhorar, e a certeza que seu ambiente tem segurança psicológica. Porque se ninguém conseguir pedir, você também descobriu um problema no ambiente de trabalho. Então é bom explorar outras coisas. Além do pedido voluntário, a escolha da versão do Feedback Canvas. Eu vou mostrar algumas versões, mas a ideia aqui é a mesma e você pode customizar
criando outras versões que façam sentido para o trabalho que vocês realizam. Depois, a escolha do facilitador. É sempre bom ter um facilitador desses, né, independentes ou que não estão interessados no resultado. Pode chamar alguém de outra equipe ou alguém de outro departamento, de outra área, do RH, de repente, para facilitar as sessões. É sempre bom ter alguém que tenha capacidade de mediação de conflitos, né? De orientar as pessoas sobre como falarem, sobre como explicarem o feedback. Isso é muito importante. O convite das pessoas participantes, e aí a ideia do convite tem a ver com a predisposição de quem é convidado de querer ajudar. Porque se eu sou convidado, eu posso simplesmente negar o convite. Não, não tenho interesse, não quero ajudar. Mas se eu falo sim, vou participar, eu tenho uma predisposição para contribuir de forma real com a Fátima. É diferente de falar assim: olha, gente, todo mundo aqui vai ter que dar feedback para o Matheus. Aí um já fala: nossa, mas eu nem sei o que o Matheus faz, nem sei como ele trabalha, vou ter que ir lá, tem um monte de coisa para fazer. Então já não existe essa predisposição, né? Faz o agendamento da sessão de feedback, o alinhamento da percepção versus realidade, que é é a primeira escala, né? Os pontos positivos, pontos negativos, ações de melhoria e um encerramento, um fechamento ali, que é sempre bom fazer para que as pessoas saiam ali com a sensação de dever cumprido, né? Que as coisas aconteceram e que o feedback foi dado. Então, seria aí um checklist básico de como a gente organiza uma sessão de feedback. A gente geralmente tenta limitar o número de participantes entre 5 e 7 pessoas, porque senão dá muita conversa, e aí isso extrapola 1 hora, que seria o tempo ideal ali, ou um tempo máximo, uma sessão de feedback, até pensando em quanto tempo a gente poderia dedicar para uma sessão de feedback, né, profunda e detalhada como essa. Então, geralmente 1 hora, geralmente de 5 a 7 convidados. É o que a gente percebeu na prática que funciona bem. Quando tem muita gente, o tempo extrapola. Quando tem pouca gente, não tem tanta diversidade de percepção. Então não é tão valioso para o solicitante. Então 5 pessoas aí é um número, 5 a 7 pessoas interessante. Essa é a versão que eu mostrei na historinha da Fátima, né? Que eu contei. A gente evoluiu essa versão no ateliê de software para essa outra aqui. Então, além das atividades, agora a gente também coloca resultados esperados para o papel. Então tem a ver com os outcomes, né, do negócio, da atividade. E a gente resumiu a escala em 4. Agora temos só aprendiz, praticante, profissional e mestre, né? E não temos mais o número. 1, 2, 3, 4. A gente só tem os conceitos ali e tem uma explicação interna para cada um desses conceitos que eles representam, né, em relação à atuação profissional. E aqui embaixo, além dos pontos positivos, negativos e ações de melhoria, a gente tem aqui uma parte que são palavras de apoio, né? Para que a pessoa possa terminar a sessão com um sentimento bom. Porque a gente percebeu que algumas vezes o feedback era difícil, pesado. E aí, palavras de encorajamento, de suporte no final ajudavam a melhorar a energia para terminar a sessão de uma maneira mais agradável. Porque afinal de contas, ninguém está fazendo nada de mal, né? Muito pelo contrário, nós estamos ajudando alguém a melhorar profissionalmente. Então seria bom que a energia não terminasse muito em baixa no final da sessão de feedback. A gente acabou criando essa nova coluna aí, que são palavras de apoio e encorajamento para a pessoa que está recebendo feedback. Então essa é a ferramenta. O que que tem por trás dela que é relevante compartilhar aqui nesse pouco tempo que temos? Ah, desculpa, tem mais essa aqui, ó. Essa aqui é para quem não quer receber o feedback em relação a um papel específico, então ela quer saber de forma geral. Olha, eu estou contribuindo para o sucesso da equipe? E aí tem uma escala aqui de 1 a 10, né? Onde a gente vai descobrir se eu for embora, eu vou fazer falta? É mais ou menos isso, né? Eu vou criar muito impacto se eu for embora ou eu estou contribuindo muito para a equipe, né? E aí é um feedback um pouquinho mais alto nível, que pessoas com um pouco mais de experiência no ateliê de software em outras empresas, profissionais mais experientes, preferem esse tipo de feedback.
Eles não querem saber numa atuação específica, eles estão com uma cabeça um pouquinho. Olha, eu quero saber de forma geral, né? A minha atuação profissional aqui está sendo relevante, né? Eu estou conseguindo fazer a diferença. Então, geralmente, profissionais mais experientes pedem esse outro formato aqui. Mas a dinâmica é a mesma, né? Só mudou a escala ali. E saiu a parte do cargo, do papel que a gente tinha feito lá com a Fátima. Bom, o que que tem por trás? A gente percebeu no ateliê de software que o trabalho do conhecimento que a gente fazia enquanto desenvolvedores é coletivo e complexo. Tem uma relação de interdependência muito grande, né, entre as pessoas, as atuações profissionais, e uma complexidade, um grau de incerteza no trabalho também muito grande. Então, usar a avaliação de desempenho tradicional, como a maioria das empresas ainda utiliza para avaliar o desempenho ou dar feedback nesse contexto traria mais malefícios do que benefícios. Porque se eu começo a especificar muito a atuação de cada pessoa e medir o desempenho de forma individual, certamente eu estou perdendo tudo o que está acontecendo nas relações e conexões entre as pessoas. Porque isso é muito maior do que a soma das partes, certo? E a avaliação de desempenho não vê isso. Então, a ideia é trazer uma ferramenta, ou pensar em um jeito de lidar com essa situação para aproveitar o que tem de melhor, que é a relação e as conexões entre as pessoas e a interdependência entre o seu trabalho. Para a gente, faz mais sentido avaliar o desempenho da equipe, da equipa, da área, do setor e trocar feedback entre as pessoas. Então, a gente avalia o desempenho no nível um pouco mais alto. Então, avalia o desempenho da equipa, né, do projeto, e dentro da equipa, troca feedback entre os participantes. É mais condizente com esse contexto de trabalho. Tem algumas relações que são fáceis de serem percebidas entre essas duas abordagens, né? A avaliação de desempenho tem foco no passado, principalmente, o feedback tem foco na melhoria do futuro. Geralmente, a avaliação de desempenho ela é muito focada em notas, rankings e critérios fixos. E esses critérios fixos, eles servem a alguém, o interesse de alguém, não é? Alguém define esses critérios. Ele não é um critério democrático, vamos dizer assim. E o feedback canvas depende de quem está ali, não é? Depende das percepções das pessoas de quem você fez o convite para participar. E a ideia é que eles sejam baseados em fatos concretos, conectados à realidade, né? E não a interesses ou outras coisas. A avaliação de desempenho geralmente é individual e hierárquica, ou seja, existe uma relação de poder, né, entre quem avalia e quem é avaliado, e isso molda comportamento. O feedback, nessa proposta que eu trouxe, ele é coletivo, horizontal e colaborativo, até por ser voluntário, por ser por convite e ter essa dinâmica coletiva de criar um resultado que não é de ninguém, mas é de todo mundo, né? O canvas preenchido é o resultado daquele grupo e não de uma pessoa que quis dar um feedback para alguém. Geralmente, a avaliação de desempenho, como aconteceu com a Fátima, gera medo e ansiedade, e a ideia de uma sessão de feedback é ela estar preparada para poder aprender e se desenvolver. Por isso que ela pede quando ela se sente bem. A avaliação de desempenho tem uma periodicidade fixa, geralmente anual, semestral, depende da organização, e a ideia do feedback canvas é que seja de acordo com a necessidade da pessoa. Se é uma pessoa de repente mais insegura, não, eu quero pedir 2 vezes por mês, cada 2 semanas, cada sprint eu quero pedir. Ok, mas tem gente que vai querer fazer uma vez por ano, tem gente que vai querer fazer uma vez a cada 3 anos. A pessoa decide. Tem gente que vai precisar mais em algumas épocas, tem gente que vai precisar menos, e tudo bem. Isso precisa ser respeitado, né? A avaliação de desempenho tem ênfase na medição e no julgamento, e o feedback no diálogo e melhoria contínua, né? Então é outro mundo completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, porque vivemos um outro mundo do trabalho, né? De uma outra natureza de complexidade. O que que vai acontecer com a utilização do feedback canvas? Você vai começar a ver emergir uma cultura de feedback. Para isso acontecer, algumas coisas a gente já aprendeu nesses 15 anos, né, quase de feedback canvas, que é importante que faça parte dessa jornada. Primeira,
é importante que a liderança dê o exemplo. Então, se você é uma liderança, um gestor ou uma gestora na organização, peça o feedback para você, usando o Feedback Canvas, para que você dê o exemplo e se mostre vulnerável para receber, né? Crie essa abertura. Quando isso começa da liderança, a chance de se alastrar é muito grande. Agora, quando a liderança impõe e não pede para ela, aí é aí o ambiente não é seguro, né? Todo mundo já sacou que não é seguro. Uma outra coisa muito importante é preciso criar oportunidade para o feedback acontecer. Então, abra uma agenda para isso, né? No ateliê de software, a gente sempre reservava sexta-feira, o período da tarde, para sessões de feedback acontecerem. Então, coloque isso numa agenda para ninguém marcar compromissos, reuniões, porque esse dia, uma sexta-feira por mês, é o dia de acontecer o Feedback Canvas. E aí as pessoas podem é, alocar a sua sessão de feedback nesse dia, né? Agendar para esse dia. Então você abre o espaço e conta para todo mundo que ó, nesse dia, para quem quiser, pode realizar sessões de feedback. É assim que você vai criando um ambiente propício para que a cultura de feedback apareça. Uma outra coisa muito interessante no ateliê de software a gente criou um Trello, né, um Kanban no Trello, para que as pessoas possam enfileirar os seus pedidos e já adicionar nos cards quem são os convidados e já agendar quando a sessão acontece, porque todo mundo já sabe. Eu sei pelos cards que eu estou incluído em quais eu vou participar, em quais eu fui convidado, em quais eu não fui convidado, e aí isso gerencia o fluxo de feedback, né? É uma maneira que a gente encontrou, uma maneira de desenvolvedor de software agilista, né, de fazer as coisas. A gente acabou fazendo assim no ateliê de software. O feedback deve ser visto como troca e não como avaliação. Então, assim, não atrelhe a isso a promoções, salários, gratificações, porque senão as pessoas vão moldar o seu comportamento em troca disso. Não pode atrelar de jeito nenhum feedback com salário, feedback com promoção. Você vai começar a ter feedbacks enviesados, falsos. Assim, já vi histórias de algumas organizações que são engraçadas. Por exemplo, um desenvolvedor pagou cerveja para os outros desenvolvedores para ter uma boa avaliação no feedback, porque o feedback era considerado na avaliação salarial. Então, assim, é claro que isso vai acontecer, né? Ninguém é bobo, é claro que isso vai acontecer. Você pode adaptar o feedback à sua cultura, né, à sua equipa, do jeito que for melhor. Cria a sua escala, cria quantas colunas for, porque aqui o importante não é a estrutura da ferramenta, né? Não é o que cada campo representa, mas a dinâmica, o contexto que está sendo criado ali. Pode começar com o feedback canvas, mas depois, né, customiza o seu, cria o seu, de acordo com a sua cultura. É, algumas armadilhas comuns, né? Vou abrir aqui todas, ó. Não impor sessões. Não usar feedback como ferramenta de controle e manipulação, tipo o feedback one-on-one, que é o que acontece na maioria das vezes. Não atrelar o feedback a promoções ou salários. Isso tudo a gente foi aprendendo aí com as outras empresas que adotaram, né? Não calcular média das avaliações, isso que eu já falei, né? Nunca faça isso. Nunca crie um ranking de quem teve o melhor feedback Canvas. Nunca faça isso. Não faz nenhum sentido. Não transformar o feedback em formalidade vazia ou muleta eterna. Se você desenvolver uma cultura de feedback, vai chegar uma hora que as pessoas vão conversar entre elas sem precisar da ferramenta. Esse dia você chegou na cultura de feedback. Quando o feedback for normal, natural e acontecer a qualquer momento, principalmente na hora que a pessoa age bem ou age mal, não é? Esse é o melhor momento do feedback, não é depois que passou. Não excluir o profissional no processo ou esconder informações e resultados do feedback. Eu vi isso acontecendo em algumas empresas do tipo assim, olha, Fátima, saia da sala, nós vamos fazer seu feedback Canvas, depois a gente te chama para te contar o resultado. Então, assim, se a Fátima não pode ficar na sala, tem algum problema, certo? E não deveria estar acontecendo, porque ela convidou as pessoas, etc. Por que que ela não vai ficar na sala, né? E não usar o feedback para críticas destrutivas, né? Não é a ideia. Ou para resolver problemas estruturais graves. Então, se já tem um conflito na equipe, não vá usar a sessão de feedback para tentar resolver isso, né? Não é o lugar. Ali é para ajudar uma pessoa específica que pediu
para que ela se desenvolva profissionalmente. Tudo isso e mais um pouco está nos livros, né, do Feedback Canvas. Agora, além dessa versão aí em português, temos uma versão em inglês, né? Já tivemos algumas solicitações, aí fizemos uma versão em inglês para poder compartilhar também com os nossos amigos que não falam português. A gente dá exemplos, explica como dar e receber feedback, traz formatos, né, de como você pode falar para a pessoa, né, como na comunicação não violenta e outros formatos que a gente traz no livro, para que você possa, para te ajudar, né? E aí tem um capítulo que é o capítulo que eu não vou conseguir compartilhar aqui com vocês na palestra, mas é o sexto capítulo, que é o embasamento teórico, é o que que a ciência atrás do feedback Canvas, né? Então, todas essas escolhas do tipo, a pessoa pede, tem uma explicação lá na sociologia, na psicologia. Todas essas dinâmicas têm um embasamento teórico por trás para embasar na ciência o porquê que é assim. E esse capítulo a gente colocou por quê? Porque senão a pessoa fala assim: ah, não, não precisa convite, não. A gente vai estabelecendo aqui um jeito de dar feedback para todo mundo. Aí já perdeu a metade da coisa, né? Como vocês perceberam. Então, o livro está disponível já na Amazon. E nós vamos sortear aqui depois, né, 2 unidades do livro. E aí vai ser um prazer também mandar esse livro autografado para quem receber aí. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Fico aqui à disposição. Matheus, eu tenho uma questão. Algumas empresas não têm muitas das vezes prática de feedback. Para iniciar, o que que você sugeriria? Ou então para que possamos solicitar, por exemplo, eu quero uma resposta de como que eu tenho sido vista e quero um feedback disso. Como que eu poderia solicitar isto? Ótima pergunta, Bárbara. A gente sempre pensou o Feedback Canvas como uma ferramenta da equipa e não da empresa. Então você mesmo pode pegar o Feedback Canvas, reunir ali as pessoas que você acredita que pode ser interessante e marcar com elas. Olha, eu gostaria de receber feedback em relação à minha atuação. Podemos marcar um dia uma reunião para você me dar para vocês me darem esse feedback. E aí você explica para eles como é que funciona o feedback Canvas, convida alguém para facilitar. E aí você faz isso a partir de você, é seu interesse, né? Se não tiver essa disponibilidade no espaço de trabalho, de repente poderia fazer até depois do trabalho em outro lugar, né? Para poder começar a aprender. E aí, qual é o efeito colateral disso, né? Além de ser bom para você, que você vai descobrir um monte de coisa, como você percebeu, as pessoas da sua equipe também vão querer. Elas vão pedir para elas: ah, eu também quero para mim. Vamos fazer para mim semana que vem? E aí talvez isso comece a extrapolar a sua equipe depois. Porque se eu começo a convidar, eu vou chamar essa pessoa do RH, essa pessoa da outra diretoria para minha sessão, você começa aos poucos a espalhar essa prática na organização. Esse é o melhor jeito que eu acredito para acontecer uma adoção do feedback Canvas. Não é vindo, né, como uma imposição. O outro jeito é uma liderança muito forte na organização pedir para ela e dar o primeiro passo, dar o exemplo. Porque isso desbloqueia algumas portas do campo social corporativo que existem ali. E aí a coisa acontece porque alguém muito importante pediu, então se eu quero ser muito importante, vou pedir também. É assim que a gente pensa dentro de um campo social corporativo. Ok, obrigada, Matheus. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Vocês estão A me vendo? Murata. Ah, sim. Pode Perdão, falar, Raquel. Bruno. Não, é que a Murata tava com a mão levantada, mas não sei. Ah, eu peço perdão, eu não vi. Ela pode ir, eu vou depois. Boa, obrigada. E aí, Haddad, tudo bom? Tudo bem, André? Queria saber como é que você lida com. Teve aquele estudo de Harvard, acho que foi de Harvard, que fala, né, que o feedback tem muito a ver com a nossa percepção. E quais seriam as dicas para que a gente consiga lidar com isso, seja como facilitador ou com treinamentos, porque às vezes a gente pode começar, eu como parte de um time, posso pegar esse campo e falar, cara, eu quero executar com o meu time, bora não sei o quê, mas esse time não necessariamente tem boas práticas de dar feedback, não sabe como comunicar, não entende sobre a sua percepção individual. Então, eu queria saber como é que você sugere lidar com isso. Boa. No livro a gente colocou sobre isso, né? Tem um capítulo sobre como dar e receber feedback.
Então, além de técnicas, né, e explicações sobre como compartilhar a sua percepção e por que que você, e como você deve fazer isso com cuidado, né, para outra pessoa, também tem a parte de como receber esse feedback. E a gente, de maneira geral, nunca foi treinado para fazer isso. Então, você pode começar com um treinamento. Vamos aprender a dar e receber feedback. Como é que isso acontece? Escreva para você feedback. Se você fosse se dar feedback, como é que você escreveria para você? Então treina com você mesmo, não é? Feedbacks positivos e negativos. E aí usa alguma técnica para ajudar a pessoa a escrever ali algum templatezinho, algum modelo. E depois tente fazer uma prática de feedback que não seja no contexto da empresa, né? Então você reúne as pessoas que todo mundo joga um jogo junto à noite. Então vamos dar feedback em relação à atuação nossa no jogo. Porque quando a gente fala que é no contexto empresarial, você já levanta várias barreiras e as pessoas ficam com receio. Mas quando você leva para o outro contexto que não tem nada a ver com o trabalho, as pessoas baixam essas barreiras e podem treinar, né? Então é tipo um amistoso. Não está valendo ainda, né? E isso ajuda um pouco a destravar. Então, assim, já vi os dois casos. Uma, aprende na raça, um feedback canvas depois do outro, que é o que aconteceu no ateliê de software. No primeiro foi péssimo, no segundo foi péssimo. A gente foi aprendendo, pessoas tiveram dificuldade, não entenderam, conflitos, aí tinha que mediar o conflito. Mas depois que você faz umas 20 sessões, aí o negócio, né? As pessoas entendem, baixam a guarda e a coisa flui melhor. E já vi organizações que começaram com um treinamento, com uma capacitação a respeito do que é feedback, por que é importante, não atrelado a salário, não sei o quê, nananã, como que dá, como que recebe, faz alguma dinâmica, e aí sim, agora vamos fazer uma primeira sessão de feedback, né? No workshop sobre o feedback Canvas que eu realizo, geralmente a gente explica o feedback Canvas, como vocês viram aqui, etc, etc. E eu realizo, como facilitador, 2 sessões com a empresa. A gente pede para que 2 pessoas se voluntariem, quando tem, e aí a gente faz junto, porque no ambiente de treinamento é um pouco mais seguro, certo? Nós estamos juntos ali, tem a empresa terceira de fora que está treinando, então é mais confortável. Mas pelo menos já fez 2 sessões como parte do workshop. Isso destrava já para uma terceira. A ideia é que termine o workshop com alguém pedindo a terceira. E aí essa terceira vai acontecer já no dia a dia. É uma outra estratégia para poder lidar com essa dificuldade. No fundo, a gente sempre deixa claro que feedback sempre será percepção. E as percepções das pessoas são enviesadas pelas próprias pessoas. Cada uma tem a sua trajetória e tudo mais, né? E o que é importante? Quem recebe o feedback, pensar sobre isso. Por que será que a Andrea está falando assim sobre a minha atuação, né? O que será que a Andrea viu que eu não vi? Ou por que que ela achou isso e eu não achei isso? E é uma oportunidade para eu te conhecer melhor, para conversar, para entender seu ponto de vista, e isso aproxima as pessoas da equipe. Essa é uma outra consequência que a gente viu da adoção do feedback Canvas. Um aumento da proximidade entre as pessoas. Bom. Bruno? Obrigado, Raquel. Matheus, você estava falando sobre quando do momento do feedback não deixar a Raquel de fora, né? Não faz sentido, isso intimida, isso traz ansiedade, enfim. E eu me perguntei, como que, se fôssemos nós aqui, né? Você falou o número de 5 a 7, enfim, as pessoas conversam entre si, elas fazem individualmente. Eu lembro que lá no começo você falou que todos revelam ao mesmo tempo a percepção, a bolinha lá, né, em cada uma das caixas. Mas como é que é essa dinâmica? Eu fiquei imaginando, né? Chego na minha organização e convido algumas pessoas para poder fazer a minha avaliação, explico para elas como que é a dinâmica, e aí eu entrego, por exemplo, estou imaginando aqui, né, um papel impresso como esse, e elas vão lá e vão escrever individualmente, sem conversar entre si, claro, depois da definição das atividades esperadas. Como é que é isso? Como é que se dá o preenchimento individual de cada avaliador, por assim dizer, e para depois revelar isso? Porque também é uma outra dúvida que eu tive, que foi você falar, poxa, você pode chamar um facilitador, né? Eu também não consegui alcançar ainda como que o facilitador atua e age nesse exemplo, nesse exercício mental que eu fiz de aplicar isso pela primeira vez na minha organização, sendo eu o avaliado.
Bacana, Bruno, bacana. É uma dúvida legítima, né? O facilitador é alguém que está prestando atenção no processo da execução do feedback Canvas, né? Então, depois ali daquela primeira discussão a respeito do papel e das atividades, ele fala assim: olha, cada um agora vai pensar nessa escala de 1 a 7, onde que a Fátima está e vão colar aqui uma bolinha ao mesmo tempo para a gente poder revelar essa percepção de atuação. Aí, depois de um tempo, que esse facilitador pode cronometrar, né, as pessoas levantam e colam ali na posição. Aí o facilitador fala assim: bom, agora vamos ouvir primeiro da Fátima. Por que que ela acha que ela é praticante? Aí a Fátima fala. Agora vamos começar com os participantes. Bruno, pode falar a sua percepção e por que que você acha que ela tem essa classificação? E aí o Bruno fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala. Beleza. Fátima, você tem alguma dúvida? Quer pedir algum esclarecimento? E aí a Fátima, se tiver pergunta, as pessoas esclarecem. Depois o facilitador diz: agora só os participantes, a Fátima vai ficar como observadora, escrevam pontos positivos para a Fátima. E aí cada um pega ali um conjunto de post-its e escreve individualmente, sem influência dos colegas. E no final ali de 5, 10 minutos, colam naquela parte do Canvas com pontos positivos o que cada um escreveu. E aí o facilitador começa a pedir, olha, agora vamos conversar aqui sobre os pontos. Geralmente o facilitador agrupa ali o que é mais parecido, geralmente se repetem alguns pontos positivos, né, na percepção das pessoas, e aí ele promove uma conversa e pede para que os participantes falem para a Fátima, expliquem melhor o que eles escreveram. É uma parte de diálogo. E aí pode Entendi, rolar uma conversa, um pode complementar o outro, pode ser uma coisa entendi. mais dinâmica, entendeu? E o E, mesmo e- vale para os negativos e ações de melhoria. sim, e mais uma pergunta. No contexto de equipes remotas, onde elas não se encontram presencialmente, como é que é a experiência da aplicação disso? Você sugere alguma ferramenta, algo específico para poder tornar viável, possível, enfim, para realizar, para acontecer essa sessão de feedback? Sim, sim. A gente fez muitas sessões dessa durante a pandemia. A gente usou o Mural, usou o Miro, né? Tem alguns templates que a gente criou lá e tal. Só que agora, vou até revelar em primeira mão aqui, ó, a gente está lançando uma plataforma do Feedback Canvas, aproveitando o livro. Então, assim, você pode até se inscrever lá, porque nós vamos lançar uma versão de uso individual, né, de graça, para que você peça feedback no trabalho remoto. E tem toda essa dinâmica que a gente explicou, tem o papel do facilitador, não é? Então você pode usar tudo isso lá que eu expliquei e tá quase pronto. Eu acho que no mês que vem já vai estar disponível, em outubro, né? Mês que vem, em outubro. A gente já vai disponibilizar para as pessoas poderem usar gratuitamente o Canvas de um jeito mais organizado, né? Do que criar o seu próprio template lá no Muro, no Miro e tal. Então fica aí essa dica. Dá para fazer, funciona muito bem, né? Sei de empresas que já fizeram até de forma assíncrona. Olha que interessante, né? As pessoas foram deixando as informações lá de acordo com o seu fuso horário e tudo mais. E aí depende da dinâmica de trabalho que cada organização tem, mas funciona também, né? Excelente, excelente. Obrigado. Boa. Mais alguém tem alguma pergunta? Tainá? Ei, Matheus, Oi, Tainan, tudo bom? bom demais. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre eh, o fortalecimento da cultura de feedback, assim, pensando que a gente já implantou na empresa, né? E aí aconteceram alguns ciclos, né? Ficou vivo, e acaba que com o passar do tempo, a minha sensação é que isso vai caindo um pouco, sabe? Então, assim, como a gente mantém as pessoas engajadas com esse processo, assim, sem deixar morrer, né? Assim. Ótima pergunta, Tainan, porque isso é uma coisa que a gente também passou no ateliê de software, né? É muito interessante porque quando a gente pensa em adoção de ferramentas ou de frameworks em empresas, a gente pensa que temos que adotar, temos que usar e esse uso tem que continuar, se possível crescendo, né? Mais intenso, para valer a pena o investimento que a gente fez nessa ferramenta e tal. A ideia do Feedback Canvas, ela é muito diferente, porque depende da necessidade das pessoas. Pode ser que passe ali um ano e as pessoas que estão trabalhando não sintam a necessidade dessa troca, porque essa troca já está acontecendo de outras maneiras. Pode ser que esteja um clima um pouco mais difícil no trabalho e alguém ache importante pedir uma sessão de feedback ou dizer para o colega: olha, eu acho que você deveria pedir uma sessão de feedback, pensa nisso.
porque a sua atuação não está tão legal aqui. E aí deixa o colega pensar e de repente solicitar. É muito interessante também quando a própria equipe começa a discutir sobre isso. Então, por exemplo, você pode solicitar, você pode organizar ali uma reunião de retrospectiva e isso ser levantado, né? Olha, a gente não tem trocado tanto feedback. Será que isso não está impactando no nosso, né, desempenho, resultado aqui? E as pessoas conversarem sobre isso. Porque, de novo, as pessoas precisam ver valor e achar que é interessante. Se isso não está acontecendo, pode ser por duas razões. Ou porque as pessoas não precisam mesmo, isso já está acontecendo em outros meios, de uma maneira sem ferramenta, ou porque tem outra coisa no ambiente que está, né, sei lá, muito trabalho ou muita cobrança e ninguém vai parar para fazer sessão de feedback. Então, são algumas coisas que eu percebi. Mas no ateliê de software, né, a gente está usando isso lá há mais de 10 anos, eu vejo uma montanha-russa, né? Tem época que, nossa, não tem nem agenda mais, né? Eu participo de um monte, tem época que some. Aí depois volta de novo. Aí depois some. Aí entra umas pessoas novas, aí faz de novo. Acontece assim o tempo inteiro. Isso é uma demonstração que a cultura tá lá. E não é só a ferramenta. Entende? Se você conseguir observar esse comportamento, né, não só pelo uso do feedback canvas, mas de outras formas de feedback, é porque já existe uma abertura e o feedback é valorizado. As pessoas entenderam o valor. Isso é o mais importante. Então, esse é o aprendizado que eu tenho lá do ateliê de software que eu acho que pode te ajudar a pensar aí como agir. Boa, obrigada. Eu queria, se possível, assim, contribuir com a pergunta do Bruno, né, que você trouxe que em alguns lugares você viu o feedback assíncrono, aqui a gente implantou os dois modelos, né? E super funcionou, assim, as pessoas que não se sentiam confortáveis com o momento síncrono, a gente disponibiliza o formulário e aí cada um preenche as perguntas, né, que quer receber o feedback por um form e depois recebe o material numa apresentação. E escolhe, inclusive, se quer receber ou não o feedback anônimo ou só identificado, assim. Então, é uma forma também que para a gente funcionou bem. Muito legal. Muito bom. Essa é a ideia, né? É eu ver o que funciona para o seu contexto, para o seu ambiente, para as pessoas que estão ali, né? Eu acho que isso é muito dependente de quem participa. Bárbara? Eu vou repetir aqui, mas eu acredito que que a Tainan falou complementa um pouco do que eu ia questionar, porque fala um pouco do que o Bruno falou também. E uma questão que eu estive a ler sobre feedbacks, e nesse caso, como a pessoa se expõe, talvez não poderia gerar algum conflito ali dentro da equipa, alguma coisa dessa forma, ou nesse caso, eu não sei se, como a Tainan falou, se da forma anônima seria melhor, como é que você sugeriria que não gerasse um clima chato entre a equipe, o que pode ter? Olha, eu vou relembrar, Bárbara, como é que a gente pensou no começo. A pessoa solicita o feedback. Ela convida as pessoas de quem ela quer receber o feedback. Então, assim, ela já sabe quem é e ela não precisa ser anônima. Então, esse começo é importante por conta dessa criação de conexão e do estabelecimento da relação de segurança psicológica de quem vai receber e de quem vai dar o feedback. Então, assim, por isso que esse primeiro passo é importante, por isso que não pode deixar de fazer isso, né? E aí não precisa ser anônimo. Sim. Agora, empresas que não têm esse tipo de ambiente, não conseguem estabelecer essas relações entre as pessoas, acabam achando esse subterfúgio, né? Olha, faz anônimo, a pessoa não participa, depois a gente manda para ela o resultado. Funciona, vai agregar de algum jeito, mas não estabelece uma relação de confiança entre as pessoas. Porque é isso que a Sim. gente quer como consequência, é só isso. Eu quero que as pessoas confiem uma na outra e ajudem uma outra a se desenvolverem. Porque olha que interessante. O trabalho é complexo. Para resolver as coisas que a gente faz, a gente precisa ter uma diversidade de pontos de vista e de conhecimento e de experiência. Eu preciso contribuir com o que eu sei, com o que eu vivi, com o que você sabe e o que você viveu. Se eu consigo estabelecer uma relação de confiança entre nós dois, a chance disso acontecer é maior, a chance de ter um resultado mais efetivo é maior. Então, assim, não é sobre o feedback. É sobre conseguir aproximar as pessoas e fazerem elas confiarem umas nas outras para se desenvolverem profissionalmente. É sobre isso que a gente está falando. Percebe? É muito distante de uma avaliação de desempenho. Quando você encontra esse jeito de fazer isso, você vê nas pessoas. Você não precisa nem medir, nem indicador. Você olha nas pessoas e vê a conversa que elas, o que elas conversam, né?
O tipo de relacionamento, de comunicação que é estabelecido ali é muito revelador desse tipo de cultura. Ah, ótimo, muito obrigada, Matheus. Então, no final das contas, é um meio, o feedback canvas é um meio para um fim que não é o feedback em si, mas o fortalecimento da relação, da confiança entre as pessoas e, obviamente, o benefício indireto é, no próprio feedback, a oportunidade das pessoas se promoverem, crescerem, aprenderem, estudarem, enfim. Mas Isso, nessa sua última fala, para além disso, para mais do que isso. É relação de confiança entre as pessoas. isso. É o que falta. É exatamente. O feedback Excelente. Canvas, o feedback Canvas é uma ferramenta de facilitação, né? Como toda ferramenta de facilitação deveria ser transitória. Então, assim, tem que chegar uma hora que a relação de confiança é tão grande que as pessoas falam diretamente: olha, Bruno, você está fazendo errado aqui. Melhor que você faça assim, porque olha só, isso aqui está impactando de tal maneira no cliente. Esse é o Isso melhor aí. jeito, né? E aí, no primeiro Boa. momento, começa sendo um pretexto formalizado para que as pessoas comecem a exercitar essa troca. Isso. Excelente, É um excelente. passo a passo. Boa. Murata, encerramos com a tua pergunta e depois vamos para o nosso sorteio. Eu ia perguntar se tu já passou, você deve ter facilitado muitos, né? E a gente, lá na PAG, a gente costuma facilitar bastante também. Se tu encontrou algum caso que virou algo mais sistêmico. Por exemplo, pô, tô facilitando vários agilistas. Eu tô vendo que existe uma perspectiva, uma perspectiva do que deveria ser o papel dele, do que ele deveria estar falando, que, tipo, mano, nada a ver, sabe? E aí, se você pegou já isso, como é que você lidou? Como que foi? Sim, sim. Sim, a gente teve um caso bem emblemático no ateliê de software, especificamente, que foi essa discussão sobre o que um desenvolvedor de software tem que fazer aqui dentro. Porque começou a ter dissonância. Não, não, isso o desenvolvedor de software não faz. Isso é papel de não sei quem. E no ateliê de software a gente tem um perfil mais multidisciplinar, né? Mais full stack, assim, do desenvolvimento de software. E aí, o que que aconteceu? O Thiago, que é a pessoa que trabalha, que facilita sessões comigo lá no ateliê de software, ele percebeu essas discussões e fez uma reunião com os desenvolvedores para colocar isso na parede para todo mundo ver e conseguirem chegar num consenso. Olha, por que que cada um acha que o desenvolvedor tem que fazer de uma forma diferente? Tá certo que cada um está num projeto diferente, mas as bases do desenvolvimento de software têm que ser as mesmas. Não é? Senão a gente não é uma empresa que acredita nessa, né? Tem uma base que é da organização, que é cultural. E aí teve uma conversa específica sobre isso. Então, um jeito de lidar com essa situação é reúne os agilistas. Ó, gente, peraí. Eu acho que agilista faz isso. Mas eu tô vendo aqui no feedback Canvas, ó, tá aparecendo isso aqui. Vamos conversar sobre isso. Esse tipo de conversa, Andréia, é o que não acontece quando tem o job description pronto. Percebe? Então, assim, quando tá escrito, ninguém questiona. Quando todo mundo fala sobre isso a cada sessão de feedback, mas será que faz sentido? Será que não deveria incluir esse? Então a gente deixa o job description mais vivo do que quando é pré-definido, né? E é isso que faz frente à complexidade do trabalho. Porque o trabalho muda o tempo inteiro, não é? Agora, para ser desenvolvedor de software, tem que saber IA também. Porque senão, se você não souber essas ferramentas, como é que você vai trabalhar, né? Esse tipo de coisa. Então é uma oportunidade de revisão constante do papel ou do cargo, né? É isso. Gente, muito obrigada. Então vamos agora ao nosso sorteio, Marina. Vamos lá. Obrigada, Ó, Depois a gente Matheus. faz a nossa o livro tá aqui fotinha. comigo já, ó. Boa. Vou mandar Vamos autografado. lá, Se então. você for de Deixa eu Portugal, se você for do Brasil, manda um e-book. Boa. compartilhar aqui a tela do ecrã, certo? Ok. Façam figa, torcendo aí. Malta, então vamos lá, hora do sorteio. Quero também aproveitar aqui para pedir a vossa. Já mandei o eh, link no Raquel já mandou o link chat. aqui no chat, tá? Aqui no QR Code, isso nos ajuda aí, nos contar o que vocês acharam da sessão, enfim, Queremos nos também ajuda nos. feedback. É isso. Exato, queremos Hum. feedbacks também. Então, vamos lá, acredito que coloquei o nome de todo mundo, deixa eu só arrastar para cá.
Juliana, Andréia, Bárbara, Bruno, Denise, Filipa, Flávia, Carlota, Taina, Thelmo, Ruth. Esqueci alguém? Staff vai brigar com a gente. Quem? Não botou staff. Tô brincando, vai. Já. Dou-lhe uma. É mesmo, o staff não pode, não? Posso falar? Vai, roda. Então, bora iniciar. Façam figas. Primeiro livro vai para Tainã! Tainã. Diretamente do Brasil, acabou de sair, mas enfim, depois pegamos o contato dela para Você acha que ela, Matheus ela ajudar. saiu agora há pouco? Ela precisa. Sim, acho que é conhecida do Matheus, eu acho, né? Então, Eu não sei se ela tá aqui, mas para ela ela acabou de sair. eu mando para ela o livro. Eu já conheço ela há bastante tempo, ela foi minha mentorada, eu posso depois mandar para Boa. ela. Pode sortear Boa, outro. boa, boa. Então, bora lá, segundo livro. Ah, era para tirar o nome da Taina. Pô, só falta cair de novo. Ó, Carlota. Carlota! Carlota Franco. Muito Carlota tá em bem. Portugal. Boa. Depois Muito bem. preciso da morada dela para eu poder Não, mandar. pode deixar que eu falo com Eu a já mando. Carlota Exato. e te mando, Matheus. Muito bem, parabéns, Carlota. Obrigada. Então, Marina, por favor, para a partilha aí. Deixa eu parar de gravar.